quero agradecer a todos aqueles que estão nas plataformas digitais, de internet, nesse importante evento significativo de grande importância para a subseção de Carapicuíba, para todos aqueles que estão acessando, porque é um tema muito relevante, e já peço aqui as escusas pela não participação do nosso conselheiro, Dr. Augusto Gonçalves, por algum problema que deve ter tido, e faço as honras aqui, nesse momento, na presença dos nossos palestrantes, na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Paulo Kisse, e apresento a nossa palestrante desta noite, que falará sobre um tema importantíssimo, como eu havia dito no início, que é a introdução do brasileiro na Bolsa de Valores. Quero, então, apresentar a Andréa de Jesus, que é banker do Blackbird Investimentos, experiência de mais de 27 anos no mercado financeiro. Quero, então, desejar as boas-vindas à doutora Andréa de Jesus, tão nova, doutora Andréa, e já com 27 anos de experiência nesse mercado tão explorado no mundo financeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigada, doutor Stasis, muito obrigada pela oportunidade. Parece que sou nova, né? Acho que estou enganando bem. Mas 27 anos aí de experiência no mercado financeiro e quero contribuir nessa noite, né? É uma honra ser convidada por vocês, fazer parte dessa live. Muito obrigada pela oportunidade que o doutor Paulo deu para a gente, para mim, para o pessoal da Blackbird. E quem sabe a gente pode aí estar tirando as dúvidas das pessoas, introduzindo as pessoas no mercado financeiro de uma forma mais fácil, de uma forma mais inteligente. A gente está aqui para contribuir. Nós é que agradecemos a sua presença de suma importância. Obrigada. Eu acho que agora a gente vai fazer a apresentação do Bruno, né? Que vai contar um pouquinho para a gente sobre a Bolsa de Valores. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Doutor Stasis, Andréa, Evelyn, obrigado aí pela mais uma vez o convite. Também para me apresentar para vocês, eu sou um dos sócios aqui da Blackbird Investimentos, responsável pela célula de alocação de recursos aqui dos nossos clientes private, e falar sobre Bolsa de Valores é a gente falar muito, não só sobre, às vezes, um tema que para alguns é um pouco mitológico, né? Mas também a gente falar muito da onde vêm os retornos de um mercado mais normal, né? De uma economia com sinais e sintomas de economia mais desenvolvida, que é o que a gente está vendo um Brasil no cenário atual passando por um desenvolvimento, né, em termos de mercado financeiro. Então não falar de bolsa é difícil, né? A gente tem que falar dela agora necessariamente. A Andréa também vai ajudar a gente aqui na apresentação. A Andréa é banker aqui da Blackbird, focada aqui também nos investidores. Acho que tem uma larga experiência, já viu muita coisa aí também na Bolsa, né Andréa? Muita coisa, né? E a gente está vendo agora essa nova onda do brasileiro se interessando por Bolsa de Valores, né? E isso tem deixado a gente muito feliz, né, de conseguir dar essa oportunidade para as pessoas, né, com a educação, o acompanhamento, com a gestão, e a estar acompanhando o brasileiro nesse novo momento, né? Acho que é super interessante, né, o nosso papel, né, Bruno? Muito, muito. E acho que até para a gente começar aqui, antes já de dividir a tela com vocês dos slides, na Blackbird acho que a gente tem células específicas aqui de atendimento à renda variável, e muito dos temas que a gente vai abordar aqui, eu queria também deixar o pessoal 100% à vontade para mandar perguntas, né? Acho que a Evelyn também está controlando o chat, mandarem perguntas aí ao longo do caminho para a gente fazer um ping-pong interativo, né? Não ser um monólogo aqui nosso. Mas acho que vamos passar os slides, e aí o pessoal vai mandando para a gente, a Evelyn gentilmente pode ir incorporando aqui. Tá certo.
o pessoal está conseguindo enxergar aí. Acho que foi. Acho que foi, Bruno. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de bolsa de valores, né? Antes da gente introduzir o tema, o que significa esse investimento, né? O que significa entrar na bolsa de valores, acho que a gente tem que entender o momento macroeconômico que a gente vive no país, né? E por que as coisas hoje no Brasil têm trazido maiores investimentos para a bolsa de valores e qual que são esses grandes vetores de crescimento da bolsa, do qual a gente vai discutir aqui ao longo da apresentação, né? O primeiro e talvez o mais importante motor de crescimento da bolsa de valores não são esses todos IPOs que a gente vem acompanhando aí no Valor Econômico, né? É a mudança de cenário de juros que a gente tem no país, tá? Quando a gente está observando essa linha azul clara, né, que ela significa o IPCA, uma métrica de apreciação de inflação da ponta do consumidor, a gente pode observar que a distância dessa linha para a linha da Selic, ali da meta Selic, que é a linha azul escura, tem uma gordura razoável, né? É isso que a gente chama de juro real, né? Ou seja, qual é o diferencial que realmente eu estou ganhando em termos de rentabilidade no meu portfólio acima da inflação, né? A nossa discussão aqui, quando a gente fala de investimentos, nosso grande objetivo é remunerar não valor nominal, quanto acima da inflação. Essa sempre foi a grande discussão no universo de investimentos, e vocês veem que o investimento mais seguro que a gente sempre teve aqui, ou pelo menos o benchmark, que era a Selic, tinha uma distância razoável para a nossa inflação, ou seja, praticamente sem esforços e sem nenhum tipo de risco, o investidor tinha uma rentabilidade satisfatória investindo puramente em Selic, né? Ao longo do caminho a gente vê que tiveram períodos ali em janeiro de 2013, né, mais ou menos aqui, que está um pouco mais esmagado, né, mas logo se corrige essa relação e a gordura em volta de IPCA e Selic se mantém. Porém, né, aqui em janeiro de 19, a gente vê esse cenário começar a mudar. E um efeito muito comum nas economias desenvolvidas, né, principalmente aí depois do quantitative easing de 2008 nos Estados Unidos, essa relação tem começado a se inverter. O que significa isso, né? Aplicando na Selic ou em ativos indexados à Selic, no curto prazo, né, que é um juro de curto prazo, Selic é um juro de curto prazo, eu tenho menos rentabilidade do que a inflação. Eu perco dinheiro ao longo do tempo investindo, eu perco o poder de compra investindo em ativos indexados à Selic, que naturalmente está muito próxima do CDI, né? Então isso tem um poder revolucionário no mercado, onde o investidor tem que buscar em outras formas de investir a rentabilidade, porque daquela maneira como ele sempre fez no país, não dá mais. Então a gente começa a ficar muito mais próximo de economias desenvolvidas. Bruno, economias desenvolvidas necessariamente têm relação invertida? Não. Mas essa relação ela é bem esmagada mesmo, né? Quando a gente olha para a Europa e Estados Unidos, historicamente falando, os rendimentos acima de inflação dos títulos de curto prazo são bem pequenos, né? O americano e o europeu já estão acostumados a investir em outras classes de ativos que não aqueles juros, o CDI, né? Me põe no fundo DI, vamos fazer aquele CDB percentual do CDI, né? Essa relação já há muito tempo já não é uma realidade nos países desenvolvidos, e isso começa a trazer o investidor para a Bolsa de Valores, tá? Naturalmente, tá? Um movimento macroeconômico que joga o investidor para a Bolsa de Valores. Então isso já é um primeiro elemento e talvez o mais importante deles que a gente está vivendo no Brasil. Tá? Com mais investidores na Bolsa, a Bolsa se tornando um dos veículos pertinentes para o investidor buscar uma rentabilidade satisfatória, não só o número de clientes, o número de investidores muda, mas os volumes operados na Bolsa mudam, o número de empresas com interesse de ir para a Bolsa mudam, né? Isso, na verdade, é um aquecimento da economia, tá? Um cenário de juros baixo, ele favorece uma economia mais dinâmica, né?
aquela poupança, ou talvez o que o Paulo Guedes gosta muito de falar, né, o rentista, né, que fica só focado na renda, não é onde você consegue fazer o país ter desenvolvimento, né? Isso é um mecanismo onde quem está capitalizado permanece capitalizado e ainda ganha mais, sem nenhum tipo de risco, né? Isso estagna a economia de uma forma geral. Então a gente está vivendo um movimento econômico bastante importante. O Bruno, acho que seria legal a gente colocar muito assim na questão do dia a dia mesmo das pessoas, né? Que é aquele costume que as pessoas tinham de ter uma poupança, né? E aquela poupança, ela tinha uma rentabilidade que as pessoas elas estavam super acostumadas a ganhar aquela rentabilidade de 1%, 1,5%, com uma taxa Selic lá 14% no passado, e não corria risco nenhum, simplesmente guardava o dinheiro na poupança, e que é algo que o brasileiro tem aquele costume, né, de geração, né? Vem do pai, da mãe, do avô, sempre guardando dinheiro na poupança, porque tem a impressão de que a poupança realmente é o lugar mais seguro e o único lugar onde tem uma oportunidade. E o hábito do brasileiro também é somente fazer investimentos de diversificação, saindo da poupança para um CDB, um LCA, um LCI, no máximo um fundo DI, né? E hoje ele chega ao banco e ele fala assim, poxa, mas o meu investimento não está rendendo nada. E às vezes ele não consegue nenhuma explicação muito interessante, né, do gerente dele do banco ou de alguma pessoa que se diz também no banco ser um especialista, não consegue explicar muito bem, e às vezes oferecem para ele, tudo bem, não está rendendo, mas então vamos te dar um 100% do CDB, né, 100% do DI no CDB, ou vamos te dar um 97% numa LCA, numa LCI, só que daí a pessoa ela tem aquela falsa ilusão de que o 100% ela está ganhando muito, mas a gente precisa lembrar as pessoas de que 100% de nada é nada, né? E que aí fica muito mais difícil. Então, 100% de 2% é muito pouco, né? Eu acho que é muito isso que esse gráfico está traduzindo isso para a gente, porque a hora que a gente pega 2% de uma taxa Selic com uma taxa de inflação que hoje ela está de 2,65, o nosso ganho real ele acaba virando negativo, né? Exatamente. E essa discussão que a Andrea colocou, ela é muito latente aqui no nosso universo, né? O que a gente acaba observando aqui praticamente todos os dias? Não, mas houve uma mudança aqui nos produtos do qual eu estou alocando. Na verdade, a composição de produtos de portfólio já não é mais o segredo, né? É como você formata o portfólio como um todo e não o produto em si que vai começar a fazer diferença, né? Então, o ganho de inteligência para essa montagem de carteira, ele começa a ser muito mais relevante. De novo, se assemelhando muito a economias desenvolvidas, né? Onde você já tem 90% dos investidores investindo fora de bancos, né? Enquanto só 10% investem dentro de bancos. Aqui no Brasil, a gente tem 12% dos investidores ainda investindo, 12% investindo fora de banco e 88% investindo ainda dentro de bancos. E aí, de novo, né, é um período onde quem acelera esse passo, quem consegue fazer esse movimento antes, bebe água mais limpa, né? Em contrapartida, quem fica aí na ponta de trás tende a pegar um cenário um pouco mais desafiador lá na frente, né? E aí, uma coisa que a gente escuta muito, né? Então, poxa, se os juros não está rendendo nada, eu vou comprar imóveis, né? A gente tem algumas análises que a gente fez aqui dentro da Blackbird, né? Quando o investidor parte para a parte de imóveis, né? Ele se esquece que o imóvel de investimento, né? O imóvel que de fato gera valor para ele ao longo do tempo, não necessariamente está onde o investidor gostaria que ele estivesse, né? Então muita gente fala assim, não, eu vou comprar aquela loja ali porque ela é um ativo interessante, porque eu consigo enxergar onde ela está. Eventualmente o imóvel para ser investido, ele pode estar no Maranhão, né? Onde você tem um déficit habitacional grande, e eventualmente investindo em ativos do Minha Casa Minha Vida, você pode ter um retorno interessante. Estão em escritórios, lajes corporativas na região da Paulista ou da Faria Lima, mas aí fala, puxa, mas eu não vou conseguir comprar uma laje na Paulista, né?
E o investidor poderia ter acesso a esse tipo de investimento via fundos imobiliários, né? Então é um novo universo que se abre, né? Quando a gente está falando de se investir profissionalmente, com um nível profissional de retorno, a gente está falando de fato de possibilidades reais aqui para todos que estão nos assistindo. Então a gente não está falando de nada que ele não consiga fazer, simplesmente a cabeça vai ter que começar a abrir, e é importante que isso aconteça num momento como que a gente está vivendo, né? Isso, senão, a gente sabe quanto mais tarde, mais caro isso custa depois, né? Mas esse gráfico aqui ele está trazendo a soma daqueles dois, né? Então, o cenário de juro real mesmo no país, a gente já teve um cenário onde, no curto prazo, praticamente com liquidez diária, a gente tinha uma rentabilidade real de 7%, como vocês podem ver aqui no topo do gráfico, janeiro de 17, né, principalmente aí estresse do período de impeachment de Dilma, né, e os juros realmente ele tem alguma volatilidade, mas a gente vem navegando para um cenário de juro real baixo permanente, tá? Negativo? Não necessariamente negativo, é até provável que essa relação se corrija aqui nos próximos meses ou anos, mas de juros reais bastante baixos. Essa é uma ideia globalizada de juros, e o Banco Central brasileiro é um Banco Central bastante moderno hoje, né, com o Campos Neto. Então, a tendência é que essa seja uma realidade mesmo, tá, permanente. E aí esse investidor vai ter que começar a buscar outras possibilidades, né? Como que eu faço para ter mais retorno? Ele vai ter que aprender uma relação que é uma relação da vida, né? Ele não consegue fugir em nenhum momento dela, que é a relação risco-retorno, e ela é mais ou menos linear, né? Quando eu tenho um pouco mais de risco, eu tenho um retorno esperado mais alto, né? E aí a gente colocou uma escadinha super simplificada aqui, mais para poder exemplificar mesmo, onde qual é o ativo mais conservador? Essa renda fixa que a gente chama de pós-fixada, né? Ela é um percentual do CDI, ela é indexada a Selic. Essa é a mais conservadora que tem, porque se o investidor assume o compromisso daquela taxa, né, ele compra aquele retorno, é uma taxa que, se o mercado subir, ele sobe também, se o mercado baixar, ele baixa, então ela é mais segura, né? A renda fixa pré-fixada, que é aquela que eu já acerto os juros no momento em que eu adquiro o ativo, né, vai me pagar 4% ao ano, 6% ao ano, 8% ao ano, ele é mais arriscado. Por quê? Porque eu estou gerando eu estou comprando um ativo naquele retorno, mas se o mercado subir, eu fiquei com aquele retorno que eventualmente é abaixo do mercado, né? Ou se o mercado cair, eu estou com um retorno mais alto, então eu estou assumindo um pouco de risco. E aí vocês podem ver que a gente fala muito da palavra risco aqui, mas o risco é o risco de ganhar também, né? Risco não é só de perder, não. Risco é o risco de ganhar. Então, a palavra risco aqui no nosso universo é muito latente, porque é as duas pontas, né? Você pode ter mais possibilidades de ganho também com risco. E aí a classe de multimercados, né, principalmente os fundos multimercados, como muita gente aqui já deve ter ouvido falar ou investe, e aí a renda variável, né, os ativos, as ações, como bons exemplos dela, são uma alternativa de maior risco, né, quer dizer, de mais volatilidade, mas de bem maior retorno esperado. E aí um efeito impressionante, né, que a gente viveu aí, principalmente nos últimos 2 anos, né, onde a gente teve praticamente dobrando o número de CPFs cadastrados na Bolsa, de 2018 para 2019 praticamente dobrou o número de CPFs cadastrados na Bolsa, e dobrou de novo de 2019 para 2020, então esse crescimento exponencial no número de CPFs traduz aí, como vocês podem ver, esse movimento de queda de juros, né? Então, para vocês verem como tudo isso é muito sincronizado, né? E a evolução do Ibovespa, que também traz um pouquinho desse cheiro, né? Conforme o Ibovespa vai evoluindo, a tendência é que ele atraia mais a atenção dos investidores, né? Mas lembrando que as pessoas físicas, apesar de a gente estar falando de CPF, montante operado pelas pessoas físicas dentro da Bolsa é não tão relevante, né? A gente tem os fundos de pensão, os grandes fundos de investimento, as empresas, os bancos, todos esses
tem uma composição de volume mais expressiva. Então o número de CPFs, não necessariamente a gente vê esse aumento no volume operado na bolsa, tá? Ele é significativo sim, mas não é ele que faz a diferença, tá? Então muitas vezes a gente fala, né André, agora tem mais investidores de bolsa, né? Então tem mais vizinhos que estão ganhando muito dinheiro, né? Tem muita história aí do vizinho milagroso que conseguiu aí retornos muito expressivos, aí com ativos super carimbados no mercado, né? Via Varejo, Magazine Luiza. Tá cheio de vencedor, né, André? Tá cheio de vencedor, né? Tá cheio de gente que consegue trabalhar aí na bolsa e ganhar dinheiro e acha que aí tá ganhando dinheiro e tá fácil, né? E aí você sempre escuta assim, o meu amigo tá ganhando dinheiro na bolsa, eu vou entrar na bolsa. Aí na hora que eu entro na bolsa, a bolsa cai. Aí toma trauma da bolsa, né, Bruno? Definitivamente. Fala assim, eu não quero mais investir na bolsa, só perdi dinheiro na bolsa. E esse bolsa é cassino, é jogo, né? E aí a gente está aqui realmente para tirar esse preconceito, às vezes, e também as dúvidas, né? Porque acho que, assim, a bolsa ela não é um cassino, ela não é um jogo, ela é algo muito sério, né? Mas quando ela é feita, muito bem feita, e com análise fundamentalista, com profissionais de mercado, com gente que conhece o mercado, com um apoio, e também a pessoa que está investindo na bolsa, ela tem que ter o interesse de saber o que ela está fazendo, né? Quais são as empresas que ela está comprando, quais são os ativos que ela está comprando, quais são os fundamentos dessas ações que ela está comprando, porque afinal de contas, você está virando um sócio, né, Bruno? A partir do momento em que eu compro uma ação, eu estou virando sócio, né? E ao momento em que eu também estou comprando um ativo aonde o mercado está precificando ele para baixo e eu estou comprando ele e sei o fundamento dessa empresa, sei o fundamento dessa ação, eu estou fazendo uma boa compra, né? E eu estou tendo a possibilidade de comprar ativos que estão muito mais baratos do que ele realmente vale, né? Estou tendo uma oportunidade de estar fazendo uma compra de um ativo mais barato, fazer um portfólio bem diversificado, e ao momento em que essa bolsa voltar, eu vou conseguir ter ganhos e retornos muito mais altos do que se eu estiver aplicado numa poupança, do que se eu estiver aplicado dentro de um CDB ou dentro de uma LCA ou um LCI, né? E a gente costuma muito dizer isso aqui, né, André? A gente cuida do portfólio de muitas famílias aqui, né? Então, a gente acaba tendo o dever fiduciário aqui de fazer esses acompanhamentos. E quando a gente está falando de patrimônios familiares, em geral, a gente está falando de longo prazo, né? Porque aquela família não está preocupada com o mês seguinte, né? Ela está preocupada com a próxima geração. Né? Então é exatamente com essa cabeça que o investidor deveria olhar para a Bolsa de Valores. Né? Agora vamos desmistificar um pouco de Bolsa. Quando a gente está adquirindo uma ação, e eu gosto muito de falar com o advogado por conta disso, porque vocês sabem que na prática é verdade isso aqui que eu vou falar, a gente faz vários bate-papos em escritórios. Quando a gente compra uma ação, de fato estamos nos tornando sócios daquela empresa. E é mesmo, e se tiver gente aqui que tenha prova para me dizer o contrário, por favor, porque de fato é isso que acontece, né? Quando nos tornamos sócios de uma empresa, qual que é a expectativa? Né? Imagino que tenham vários aqui que sejam sócios dos seus próprios escritórios, né? Então, uma vez que você é sócio de uma empresa, e essa empresa pode ser um microcosmo, como um escritório individual ou relativamente pequeno, onde eu não espero que o meu escritório vá se transformar no maior escritório do Brasil em 3 meses, 4 meses. Por que a gente deveria esperar esse nível de crescimento de uma empresa que já é gigante? Quer dizer, quando você é gigante é mais difícil você crescer rápido, né? Então, isso desmistifica um pouco, às vezes, a ansiedade do investidor quando ele vê aquela cotação subindo 2% num dia, caindo 3% no outro. Isso não tem a ver com o seu investimento naquela empresa. Isso é o movimento do mercado. O que eu quero dizer com isso? Existem duas frentes que a gente enxerga quando faz um investimento em bolsa. Um é a empresa que eu comprei e o outro é como o mercado está reagindo. O investidor de longo prazo ele está muito mais atento a como a empresa vem se desenvolvendo do que como o mercado vem reagindo. E é exatamente onde a maioria das pessoas perde dinheiro. Ela observa mais o que o mercado está dizendo e reagindo
do que de fato o que está acontecendo com aquela empresa. Então, ficam-se suscetíveis a movimentos muito abruptos como a gente teve aqui no coronavírus, né? Antes mesmo da gente ter qualquer noção de resultado das empresas e como se desenvolveria a questão da pandemia, o mercado precificou que nada valia mais como antes, né? E a gente teve essa queda abrupta aqui no mês de março e abril, principalmente. Isso quer dizer que as companhias estruturalmente modificaram tanto? 50%, 60% do valor delas mudou? Né? E isso não é verdade. Né? Quando a gente fazia cálculos ali até rudimentares, era observável que as empresas sim teriam um impacto de curto prazo, mas eu estou falando que eu sou sócio dessa empresa, eu estou olhando ela para daqui a 10, 20 anos. Eu acho que aí onde está o maior erro, né, Bruno, das pessoas, né? Onde elas realmente são pegas pelo erro e aí pela irracionalidade e pela ansiedade, né? Acho que a ansiedade de ver o dinheiro voltando e a impressão de que perdeu o dinheiro, né? A sensação da perda faz com que a pessoa tenha essas atitudes irracionais de fazer a venda no momento errado, né? E é um pouco desse trabalho que a gente desenvolve aqui, né, André? Exato. A gente costuma estar muito próximo dos investidores e num momento como esse, é claro que tem que ter parcimônia, é claro que ninguém naquele momento sabia exatamente como seria, então a gente tem que buscar racionalidade num momento praticamente irracional, mas fazendo algumas contas ligeiramente fáceis até, a gente via que havia um movimento exagerado. O que aconteceu? Dentro da Blackbird, a gente teve recorde de captação de recursos durante o período de pandemia, porque a gente conseguia trazer elementos para o investidor para mostrar, olha, tá uma das melhores oportunidades para se comprar que a gente já teve. Então o investidor usou isso como uma porta de entrada, e são nesses grandes movimentos em que se ganha muito dinheiro. Né? É claro, poxa, a recuperação poderia não ser nesse V tão expressivo que a gente teve aqui do Ibovespa? Poderia, mas qual o problema? Poderia ser um V um pouco mais longo, né? Poderia ser um V mais aberto, né? Não tão fechado. Ia demorar 6 meses, 1 ano. Poxa, a gente está pensando aqui de longo prazo, a gente está falando de construção patrimonial, né? A gente não está falando de compra-vende, compra-vende, compra-vende. Dá para ganhar dinheiro assim? Às vezes dá um pouco, mas não é daí que vem o grosso de longo prazo. Né? 80% dos nossos esforços deveriam estar voltados para o longo prazo, 20% talvez no curto prazo. Mas acho que esse é um exemplo bastante importante que aconteceu agora, todo mundo viu, né? Todo mundo ouviu, está bem fresco na memória, mas essa pandemia, para muitos cenários e para muitas empresas, foi a grande oportunidade do investidor para comprar. É verdade, um grande outlet, né? Exato, o outlet é uma boa definição. Eu costumo brincar muito isso. Eu falei, na época que estavam acontecendo, né, os circuit breaks, eu falei assim, agora é a hora de sair as compras, né? É o momento de aproveitar, abriram a porta do outlet, vamos comprar, né? E é essa hora que realmente a gente consegue, para quem está bem assessorado, para quem tem um acompanhamento muito bem feito, está muito bem apoiado, é nesse momento que consegue as grandes oportunidades, né? A gente tem aí alguma empresa que é tão conhecida nossa, Petrobras, no último circuit break estava sendo vendida a R$10, né? É uma oportunidade incrível de você comprar uma boa empresa, né? Só que a gente precisa o quê? Ou conhecer, ou se não tem a habilidade, estar muito bem assessorado. E é o que a gente fez aqui com os nossos clientes, né? Como você pontuou. E só para trazer um dado também aqui para o pessoal que talvez estivesse um pouco mais plugado, mas fala assim, poxa, mas aí é fácil, né? No evento do coronavírus também caiu um absurdo a bolsa, é fácil falar que está barato, né? Para dar uma referência para vocês, quando a gente estava aqui no ápice, aqui final de janeiro, né? Vamos colocar aqui como grande marco, aqui mais ou menos janeiro de 2020, a Bolsa beijando ali os 120 mil pontos, a gente continuava a achar que a Bolsa estava barata, tá? A 120 mil pontos, a gente continua achando que a Bolsa ainda tem bastante potencial de apreciação, tá? E de novo, claro que a pandemia impacta o curto prazo, com certeza, né? Mas
quando a gente olha para esse cenário de juros baixos, trazendo para a realidade das empresas, de novo, vamos virar sócios de empresas, né? As empresas nunca tiveram um cenário de potencial de capitalização, provavelmente com recursos tão baratos, né? O custo do dinheiro está mais barato, né? Os juros que você paga é o custo do dinheiro. Nunca no Brasil houve esse tipo de oportunidade, né? Então, quando a gente pensa em grandes empresas, poxa, eles poderiam fazer investimentos em maquinários, em crescimento, de uma forma muito, muito, muito mais acessível do que se tinha antes, né? Então, ainda o potencial de crescimento, e a gente nem chegou a surfar tanto esse período de juros baixos, não deu nem tempo, né? Tá Chegou só no a pandemia, começo, né? Então, as empresas demoram, são movimentos muito grandes, são empresas gigantescas, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, mesmo a 120 mil pontos, a gente já via bastante janela para apreciação. Continuamos a ver, tá? Claro que alguns segmentos mais do que outros, né? Alguns andaram mais, outros andaram menos, mas existem segmentos ainda com potenciais exorbitantes. Claro que são expectativas, mas de alguma maneira a gente busca ali em fundamentos trazer o que são potenciais realidades para o investimento. Então, acho que se a gente tem que tirar uma das grandes lições aqui desse bate-papo o investimento ele tem que ser feito de forma fundamentada, né? Isso aqui não é loteria, isso aqui não é cassino, tem emoção sim, mas é na emoção onde a gente consegue aumentar a possibilidade de ganhos, né? E inclusive, claro, fazendo uma alocação patrimonial ajustada, né? Um investidor que é moderado não vai ter 50% do seu patrimônio em bolsa nunca, né? Jamais isso vai acontecer. Então, são uma alocação correta, um suitability, né? Que é o perfil do investidor feito de forma correta, e aos poucos ir se construindo. De novo, estamos falando de patrimônio, estamos falando da segurança e saúde dos filhos no futuro, né? Isso aqui não é cassino. É verdade, e eu acho que essa parte, como você falou, tem muita emoção? Tem muita emoção, mas o nosso papel aqui é realmente racionalizar essa emoção, né? É colocar um sentido dentro da emoção e dentro do portfólio de cada cliente, né? E colocar os ativos corretos e direcionar o cliente para a estratégia correta, né? Porque quando a gente consegue racionalizar essa emoção, a gente consegue racionalizar um portfólio e montar ele de uma forma onde ele consiga transitar em qualquer cenário, tanto ele estando posicionado em bolsa, mas tem uma outra parte desse portfólio que a gente consegue fazer uma proteção para o cliente, porque a gente entende que realmente esse patrimônio ele tem que se perdurar por gerações, né? E a gente tem esse cuidado muito grande, né, Bruno? A gente trata o dinheiro do cliente como se fosse o nosso dinheiro, né? A gente tem muito a dor de dono, né, com o dinheiro dos nossos clientes. Então, a gente consegue posicionar ele de uma forma muito bem feita e de uma forma muito eficiente versus o mercado, né? E aqui, André, até passando um pouco para a questão de estrutura, né? Uhum. A gente costuma dizer que ninguém é mago. Não existe alguém que sabe muito mais que os outros, né? Sabe mais, sabe menos, mas a média, né, as pessoas sabem. O grande segredo, né, são os comitês, né? São as decisões colegiadas, são as decisões estruturadas e feitas de forma coletiva, que vão gerar bons retornos no longo prazo, né? E evitar o conflito de interesses, né? Quando você está numa estrutura independente, você não tem esse conflito de interesses que o foco é o cliente, né? O foco não é o banqueiro, né? Então, a gente investe muito nisso, né? Que são decisões de comitês de investimento bastante uniformes, né? Que são replicados aqui para todos os investidores. Então, não tem ninguém aqui que tem uma cerejinha do bolo diferente do outro, que tem uma sacada aqui melhor. As decisões são bastante colegiadas e a gente acredita muito no debate entre todas as pessoas para se chegar num consenso de alocação de recursos, né? Então, alguns pontos acabam ficando bastante latentes aqui e acho que isso é importante em qualquer trabalho, né? Diversificação, né, pelo princípio de risco, isso é muito importante, não existe essa coisa de todos apostar em um segmento, a gente não faz aposta aqui, a gente faz investimento. A questão fiduciária, né, isso que a gente comentou, né, André, tá alinhado com o cliente, excelência em tudo que faz,
e preservação patrimonial, né? O maior ativo é o patrimônio, é o cliente, então esse é o número 1. Sim, sim, é verdade. E isso que a gente faz aqui, a gente faz com muito cuidado, né? É um cuidado muito especial que a gente tem, realmente porque pela questão de respeitar, né, o nosso investidor, respeitar o nosso cliente. A gente entende que esse trabalho é um trabalho de longo prazo, né, para entrega de resultados para o cliente. É um trabalho onde a gente é feito em 4 mãos, né? A gente sugere e o cliente ele vai dar a palavra final dele, o parecer final dele. E a questão do acompanhamento, né? Precisa ser feito um acompanhamento muito bem feito. E é o que a gente sente que acaba não trazendo assim para o cenário onde é o maior cenário que as pessoas hoje estão posicionadas, que são os bancos, né? O banco ele não faz esse tipo de acompanhamento para o cliente, né? Ele não consegue, não tem braço para estar fazendo isso, porque ele tem outras frentes que ele precisa estar atuando, ele tem outros produtos que ele também precisa estar atuando, e deixa muito a desejar a questão dos investimentos. Primeiro, por ter um portfólio mais pobre, né? E na questão de ter a questão do conflito de interesse, ele vai sempre puxar a sardinha para o portfólio e para o produto que ele tem da casa, né? O fundo do banco, a previdência do banco, o CDB do banco, a LCI do banco, ele vai sempre puxar para os produtos que ele tem na prateleira dele, porque realmente é da onde vem a receita, a captação dele, para que ele possa estar emprestando lá na outra ponta. E o que a gente faz aqui é realmente ensinar o brasileiro a investir de uma forma mais inteligente, a ter a liberdade de escolha, de posicionar o brasileiro em um outro ambiente, aonde a gente brinca que a gente está tirando ele está deixando de ser refém dos bancos, né? E realmente conhecendo aquilo que faz sentido para ele, né? E isso é muito legal, muito, muito bacana. E veio uma pergunta aqui, acho que a Evelyn tirou uma muito boa pergunta. Estava escrito que é do Mas Souza, não sei se é Mas ou Max, que é como que a gente pode. Quais os mecanismos de defesa que o cliente possui em caso de erros praticados pelos gestores dos fundos, né, gestão fraudulenta ou temerária, como um consumidor pode ter informações de saber se o gestor tá fazendo esse tipo de gestão inapropriada, né? Nossa, excelente essa pergunta, né? Muito boa. Muito. Eu vou assumir que é Max, tá? O Max, eu acho que esse trabalho, tá, que é um trabalho de diligência, tá? Essa é uma responsabilidade de players como nós, tá? Que um dos nossos grandes trabalhos aqui na parte de fundos é fazer a diligência de fundos, entender e acompanhar a gestão, tá? Para o investidor ponta final é muito difícil fazer esse trabalho, tá? Em termos práticos, se você é advogado e atua na área e esse é seu full-time job, é muito difícil que você consiga ter o tempo, o acesso e a disponibilidade para conseguir fazer esse acompanhamento. E até o know-how, porque se você acessar o fundo, dificilmente eles vão dizer que estão fazendo alguma coisa errada, né? E são então muitas estratégias, né, Bruno? São muitas estratégias. Então, se você não entender de fato a estratégia que está sendo feita e conseguir comparar a performance com aquilo que está sendo dito vis-a-vis o que é o temerário, né? É muito difícil saber, tá? Então, assim como eu gosto muito de fazer o paralelo com é Murilo. É Murilo. Ô, Murilo. O ponto importante é você ter profissionais próximos de você que entendem, tá? Acho que o número 1 é que entendem, e é complexo, não é fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Eu gosto muito de fazer um paralelo seguinte. Muitos de vocês são, imagino que quase todos, são advogados aí de formação, né? Quando uma pessoa, né, tem alguma causa ali que ela gostaria de consultar seus direitos e entender, né, se aquilo é pertinente ou não, ela deveria ter um domínio e um conhecimento da lei bastante profundo, né, não só da lei, mas também das discussões de jurisprudência, né, para entender se aquele direito é válido, se de fato aquilo faz sentido. Mas vocês sabem que não é a realidade.
né? Não é todo mundo que tem domínio e conhecimento da lei, não é todo mundo que tem a disponibilidade para fazer a consulta de jurisprudência, e muito menos talvez entender o que aquilo quer dizer, né? É igualzinho, né? No fundo é muito parecido. Desculpa, eu acabei perdendo aqui a última questão, apareceu fazendo uma comparação porque a linguagem dos investimentos na bolsa é parecida com o direito. Isso é, parece somente Parece quem que vive, né? somente vive que entende. André, quer responder essa aqui? Sim, o Wellington, né, que fez essa pergunta. Realmente, Wellington, parece que somente quem vive é quem entende, porque realmente é um assunto um pouco mais complexo e precisa ter um pouco mais de conhecimento, né? Ou o cliente, pessoa física, ele acaba tendo o interesse em conhecer um pouco mais de investimentos para poder sair do ambiente dos bancos, ou então ele precisa realmente ter o apoio de um profissional da área para que possa ter aí um portfólio mais diversificado e um portfólio mais assertivo, né? Realmente não é um assunto fácil, é um assunto um pouquinho mais complexo, mas quando você está bem amparado por profissionais que realmente buscam a questão da fidúcia, acaba sendo um pouco mais fácil. E você acaba aprendendo também, né? Com a conversa com esses profissionais, você acaba aprendendo bastante também sobre o mercado financeiro. E as corretoras, elas precisam realmente trazer uma linguagem onde o cliente ele consegue ter mais acesso, consegue entender um pouquinho melhor, consegue transitar um pouquinho melhor aí com a carteira de investimentos de uma forma bem mais eficiente, tá? Eu não sei, acho que o Bruno deve ter caído aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, vamos lá. Opa! Voltou, Bruno? Acho que sim, mas acho que meu áudio caiu, né? Estão conseguindo me ouvir? Tá, tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Então tá, eu que não estou me ouvindo aqui. Mas a pergunta foi muito boa, né, Wellington? Eu acho que é super importante estar cercado aí de pessoas boas. A nossa recomendação é façam uma diligência, né, no time que está com vocês. Lembrem-se quem é cada personagem aí no mercado financeiro, né, entendam os deveres e as responsabilidades, e se cerquem de boas pessoas, e acho que isso é o mais importante. O Vitor tá Vitor, qual que é o melhor perguntando tipo de aqui. investimentos para iniciantes? Eu acho que Essa é não uma existe, pergunta tá? difícil, né? Eu sou da escola que não existe melhor ou pior. Eu acho que existem perfis, né? Perfis. Qualquer coisa pode ser boa ou ruim, né? O remédio ele pode ser um remédio ou uma droga, né? Então eu sou a favor de que não existe um bom ou ruim. Acho que você entender o seu perfil de risco é mais importante do que qual ativo que você está adquirindo para o seu portfólio. E eu acho que, complementando só um pouquinho a pergunta que a primeira pergunta, né, que a gente teve lá sobre o gestor, né? E puxando um pouquinho para o nosso universo e para o nosso dia a dia, né, Bruno? A gente faz esse trabalho de curadoria com os gestores de uma forma muito legal, né? A gente se orgulha muito aqui na Blackbird de conversar com os gestores. A gente tem acesso a eles, fazemos reuniões com os gestores para entender quais são as estratégias, quem é o time que está dentro dessas gestoras, como que esse gestor aloca o dinheiro dos nossos clientes, qual é o resultado. A gente busca sempre se cercar dos melhores portfólios, das melhores opções e dos melhores gestores. Então, a gente se orgulha muito disso, porque quando a gente está sentando com um cliente nosso para apresentar um portfólio, para mostrar para ele a nossa sugestão de investimentos, antes a gente fez um trabalho muito árduo, né? A gente buscou muita informação, a gente foi atrás de gastar muita sola de sapato, de gastar muito tempo buscando as informações para trazer para o nosso cliente os melhores gestores. Então, isso é algo que a gente tem um compromisso muito grande, né? Então, eu acho que, assim, antes de você colocar o seu dinheiro em um investimento, procure realmente saber quem é o profissional
que está te apoiando, quem é a empresa que está te apoiando, quem é o assessor que está te apoiando, quem é essa casa que está te apoiando, porque isso faz toda a diferença. A composição desse portfólio, que pelo o profissional que está montando e está te apoiando a criar esse seu portfólio, no final das contas, faz toda a diferença. A forma como ele montou, né, esse portfólio, ele vai dar para você o sucesso da sua carteira ou a alta volatilidade que você vai estar tendo e que você eventualmente vai estar sofrendo um pouco mais por conta da volatilidade que esse seu portfólio vai estar te entregando. Então, o profissional que está te apoiando, a forma como esse portfólio está sendo montado é muito importante. Olha, Murilo, essa pergunta que você fez, ela, de novo, outra excelente pergunta, tá? Quando a gente analisar fundos de investimento, e por mais que eles sejam de uma mesma categoria, então vamos dizer fundos de ações, ou então fundos multimercado, não é só retorno que a gente deveria olhar, né? Mesmo que eu pegue 2 fundos e veja retornos diferentes, eu não posso julgar que um é melhor que o outro, porque às vezes eles têm propósitos e estratégias de investimentos que deveriam ser diferentes, ou seja, eles deveriam ter retornos diferentes. E existem vários jeitos de se ganhar dinheiro, né? E não existe uma forma melhor ou pior. De novo, o que vale é a equação e o balance de como estão divididas essas estratégias. Então, o correto, vamos falar assim, o trabalho que a gente faz de due diligence aqui nos fundos número 1, entender quais são os limites de risco que aquela estratégia e aquela gestora está aplicando naquele fundo. Depois disso, a gente entende aquela estratégia, ela está pertinente àquela classe de investidores. Então, um investidor moderado agressivo, com aquela história, com aqueles objetivos, é pertinente esse tipo de alocação? E aí, ao longo do acompanhamento desse fundo, o que a gente tem que entender é de que forma o gestor vem entregando seus retornos. Vamos colocar um cenário aqui por suposição. Esse fundo tem um propósito de se investir, um exemplo aqui hipotético, em moedas da Ásia, ou seja, ele deveria investir só em yuan, ien, entre outras moedas asiáticas, tá? Se começou a vir retorno do portfólio dele, vindo de retorno, por exemplo, aqui em dólar, porque o mandato do fundo permite que ele invista em dólar, mas não era a estratégia proposta do fundo, tem alguma coisa errada. E eventualmente ele está ganhando dinheiro. Ou seja, ganhar dinheiro não necessariamente é um indicador de que aquela estratégia está sendo feita, aquele propósito daquela alocação está sendo respeitado. Eu vou dar um exemplo que provavelmente muita gente conhece e que é bastante controverso, né? Se ficar gravado aqui o pessoal vai ficar até bravo comigo depois, que a gente tem um episódio no YouTube nosso aqui com o Henrique Breda do Alasca, né? Muita gente conhece o Alasca e quem tiver a curiosidade entra lá no YouTube, coloca Blackbird Alaska, o Henrique Breda, vai encontrar nosso bate-papo com ele. A estratégia do Alasca, que ficou muito famosa, né, é uma estratégia onde a expectativa de retorno é bastante alta. O nível de risco do fundo também é bastante alto, né? E eles fazem um mix dentro do fundo, onde o próprio Breda explica nesse bate-papo que a gente fez, que é o portfólio que ele faria de investimento para a família dele. Então ele acredita muito em ações, então um fundo basicamente de ações, mas que ele faz alguns controles de risco com dólar. E muitos investidores entram no Alasca falando, não, fundo de ações tocado pelo Henrique Breda. Porém, você tem uma exposição a dólar que o gestor põe ou tira, compra ou vende dólar na hora que ele quiser. Ou seja, não necessariamente o retorno do fundo é parecido com o Ibovespa. O Ibovespa pode subir, ele pode cair, porque investiu-se em dólar no momento contrário, etc. Não é um fundo trivial de se entender. Não é um fundo trivial de se colocar numa composição de portfólio.
estratégia muito interessante, é um tipo de alocação bastante interessante, mas não é simples, né? Então, é um tipo de estratégia onde muitas vezes o investidor olha os retornos, mas esquece de entender o propósito daquilo e por que aquilo está sendo feito, de que maneira ele é feito. E aí ele não consegue alocar de forma condizente com o portfólio dele, é porque ele não entendeu qual é a estratégia, qual é o produto ali, né? Então, demora, é um trabalho lento, muito semelhante com o trabalho de vocês, que tem muita investigação, tem muita leitura, tem muito de know-how e tato, né? Demora, né, para você conseguir assimilar. Você tem que estar em contato muito constante com eles, com os times de relacionamento com o investidor, mas que é possível fazer, tá? Tem gente que vive disso, mas é full-time job, né? É o dia inteiro trabalhando nisso. O Bruno, acho que entra até um paralelo que a gente sente muito com as carteiras que são montadas pelos bancos, né? Ele só tem a estratégia macro. É muito difícil ter um banco que tenha à disposição numa prateleira as estratégias diversificadas, como as quantitativas, long buys, long short, arbitragem, long only, que fazendo essa combinação, né, essa descorrelação entre esses fundos, a gente consegue realmente proteger mais a carteira e fazer com que seja uma carteira que ela consiga transitar em qualquer cenário, né? Então, quando a gente usa lá, faz uma diversificação de uma carteira do banco, isso eu vivi muito no banco e via que o banco ele vende muito a rentabilidade, né? Ele não vende a estratégia do fundo, ele vende o fundo que rende mais. Então, aquele fundo que está rendendo mais é o fundo que eu vou colocar no meu portfólio de diversificação. E aí eu entro na diversificação com vários fundos multimercados. Só que esses fundos multimercados todos possuem a mesma estratégia. Então, ou seja, ao momento em que eu tenho uma volatilidade de mercado que ele está caindo para baixo, essa minha carteira ela vai junto, porque eu não tenho nenhum outro ativo para segurar e fazer essa proteção dessa carteira. Então, acho que é legal a gente pontuar isso, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas não sabem, e elas estão acostumadas muito a comprar somente rentabilidade, ou até mesmo entra num aplicativo, abre uma conta na XP, entra no aplicativo e ele olha lá, eu vou comprar só os fundos que estão rendendo mais, mas ele não sabe o que é que está acontecendo para aquele fundo estar rendendo mais naquele momento. E às vezes ele pode estar, por exemplo, agora comprar um fundo de dólar que está rendendo bastante, porque a gente está com o dólar aí nas máximas, mas necessariamente não é o melhor fundo para compor o portfólio dele. E aí ele está comprando lá 3 fundos de 3 assets diferentes, 3 fundos de dólar, e na hora que a carteira despenca de uma vez. Né? E isso é um erro muito comum que acaba acontecendo, né? Isso é não diversificar, né? Eu coloquei em 3 fundos, mas eu não diversifiquei nada, né? Nada. Então, a gente bate muito nessa tecla que a diversificação, não, tem muito investidor que fala, eu tenho conta no Bradesco, na XP e no Itaú, mas eventualmente você não diversificou nada. Né? Porque o seu risco, na verdade, é o investimento, não é a instituição, né? Uhum. Então, no final, seu portfólio está zero diversificado, né? Então, esse trabalho também é importante se fazer bastante no detalhe, não é simples, de novo, não é trivial, não acontece da noite para o dia, mas é muito importante de ser feito essa diversificação que a gente chama de diversificação final, que é a diversificação na estratégia do investimento, não na instituição, isso é praticamente indiferente. É verdade. Teve uma pergunta aqui, qual é o investimento que dá para fazer com capital mais módico, né? Hoje você pode entrar em ativos, acho que com R$100, né? Na Bolsa de Valores, salvo engano, dá para começar a investir com R$20, né? Então hoje houve uma democratização dos investimentos, né? O volume que se investe já não é mais uma barreira, né, de acesso ao mercado, isso foi democratizado. Então eu diria que praticamente todos investimentos são possíveis, talvez com R$100 ou R$500. É verdade.
Hoje está muito mais fácil, né, de conseguir aplicar, né, tanto no título público quanto em bolsa de valores, né, está muito mais acessível, né. Será que a gente tem mais perguntas? Acho que deu o horário, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. O doutor Stasi, ele está com a gente? Estou sim. Eu queria fazer 2 perguntas, posso? Claro, por favor. Vocês falaram, mas eu acho que na correria são 2 perguntas. Todas as perguntas foram excelentes, né? E o nível dos debatedores são naipe, né? Eu queria só uma ideia de vocês, como é que está a Bolsa de Valores antes, durante e pós-pandemia. O que vocês, como analistas, podem falar desse mercado tão hoje atuante, né, que é a Bolsa de Valores? Doutor, acho que na apresentação a gente mostrou ali um ponto, né, que a gente estava vivendo uma alta histórica no Ibovespa, né, e ainda assim a gente achava que a Bolsa estava relativamente barata, pela conjuntura econômica que se formou de possibilidade para as empresas, né? Elas não conseguem corresponder na mesma velocidade que o mercado monetário, que a gente chama, né? Então, ainda naquele momento de pico, a gente enxergava bastante potencial de valorização. É claro que a pandemia, né, de novo, faz os investidores apertarem o botão ejetar, né, então vende a qualquer custo, o mercado cai, né? E óbvio que gera uma insegurança de curto prazo de como será essa recuperação, quais setores serão mais afetados, né? Então a gente viveu muita dúvida, né? A gente tinha que fazer contas bem grosseiras, né? Porque no momento de estresse não adianta querer acertar a vírgula da vírgula, porque é muito hipotético, né? Você sai um pouco da realidade. Mas grandes números a gente enxergou bastante possibilidade, inclusive a gente chegou a ganhar bastante dinheiro aqui nesse período. Vamos chamar de pós-pandemia, vamos falar que a gente começou a ver a pós-pandemia, né? Talvez enxergar aqui Coronavac, discussão, Bolsonaro vai ou não vai, mas a gente viu que o sistema de saúde não colapsou, né? Que era a grande preocupação, tá? E talvez o ponto que, talvez como analistas quantitativos, a gente busca se ater bastante aos números, né? A mortalidade da doença, né, já é algo relativamente controlável, né? Então, não é necessariamente uma doença devastadora em termos de saúde, né? Esse é um elemento muito importante. Então, o sistema de saúde não colapsando, ela se torna uma doença sem grave, tem que ser tratada, mas assim como temos outras, né? A dengue, entre outras que já tivemos, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então a gente começa a entrar num estado de normalidade quase que natural, né? Pelo tempo, é possível que a gente tenha uma maior normalização. Nesse cenário, a gente volta a enxergar o potencial da Bolsa, tá? A gente volta a achar que, para o investidor de longo prazo, né, a Bolsa está sim atrativa para entrar, tá? De novo, não está mais que a gente chama ali de graça, né? Mas de qualquer maneira tem bastante potencial. Tem muitas outras questões que nos preocupam mais, talvez no cenário macroeconômico do que no micro. O potencial das empresas, a conjuntura econômica do país tem indicadores de potencial, mesmo com o teto do gasto, mesmo com várias questões que a gente tem, principalmente atreladas à política, economicamente a gente vê racional. Tá? Aí
entram outras questões de países subdesenvolvidos, né, que é racionalidade ali no uso dos recursos, como é que eu atraio capital estrangeiro, rompendo teto do gasto, eu não vou atrair capital estrangeiro, porque o gringo não quer entrar num lugar onde ele acha que o governo é displicente, né? Então você tem várias questões que afetam ali, talvez o gringo entrar comprando, né? Para ele o real está muito barato, a bolsa está de graça em dólares, né? Então poderia vir um volume muito expressivo em reais, né? Poderia vir. Agora, eu vou atrair esse investidor? Atrair esse investidor significa a bolsa subir, porque é mais gente querendo comprar, né? Oferta e demanda é um princípio relativamente fácil de entender, né? Então, essas questões que a gente ainda tem um pouco no ar. Agora, olhando o microcosmo, a empresa, o setor, a potencial de crescimento, acho que tem bastante horizonte. Dividendos é uma coisa que volta a ficar no radar, né? O investidor está acostumado com juros, né? LCA, LCI. Agora, com juros baixos, dividendos passa a ser super atrativo, né? O que a gente ganha de dividendos investindo em ações de bancos, por exemplo, é 2, 3 vezes o que é o CDI. Né? Então, a estratégia de dividendos ela passa a fazer sentido. O Warren Buffett agora passa a ficar mais ídolo ainda, né? Então, acho que tem retorno sim, tá? Perfeito. Bom, eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, né, com as perguntas, e foi muito esclarecedor essa live. Eu mesmo fiquei, assim, me sinto engrandecido de ter duas pessoas tão capacitadas, com um currículo invejável, e que nos trouxe esse importante tema que são a Bolsa de Valores nesse atual momento em que o Brasil está passando. Então, quero agradecer a pedido em nome do Dr. Paulo Kiss, a pessoa dele, a Ordem dos Advogados do Brasil de Carapicuíba e a Associação dos Advogados e Empreendedores. Quero agradecer de coração ao Bruno e à Andréa, que nos abrilhantaram nesta noite com esse tema tão importante para nós. De coração, quero agradecer em nome dos advogados, em nome dos associados, em nome da subseção. Quero agradecer imensamente de coração a cada um de vocês. Nós que agradecemos também, doutor. Eu agradeço a oportunidade, falando em meu nome, em nome da Blackbird. Nós estamos muito felizes em poder contribuir aí com um pouquinho que é o nosso dia a dia, né? Um pouquinho do que é o nosso universo. Não é fácil, mas é muito prazeroso para a gente gosta muito do que a gente faz com muito amor, e compartilhar a informação, dividir a informação é algo muito importante, né? Eu acho que conhecimento é algo que engrandece as pessoas, e a gente está aqui realmente para dividir o que a gente tem. Perfeito. Obrigado também, viu, doutor? Obrigado pela oportunidade. Agradecer a todos os membros aí da OAB também pela presença aqui nas discussões. Obrigado pelas perguntas, foram bastante importantes aqui para a gente seguir a pauta. E sintam-se à disposição aí para nos acionar. Qualquer interesse, qualquer dúvida também. Acho que a gente gosta quando vem essas perguntas por e-mail. Então, o pessoal pode ficar bastante à vontade aqui para trocar figurinha com a gente. Ótimo. A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil de Carapicuíba e a Associação dos Advogados e Empreendedores agradece de coração a cada um de vocês. Esperamos ter outras oportunidades e que possamos estar juntos novamente. Estarmos com pessoas tão conhecedoras daquilo que está falando, mas principalmente da simpatia que vocês têm e a alegria de estar compartilhando conosco os vossos conhecimentos. Uma boa noite a todos e que Deus continue a nos abençoar. Amém. Obrigada.